Amigos e companheiros de ideal cristão espírita, meu nome é Olívia, sou trabalhadora na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro e estou aqui hoje com muita alegria, com muito prazer, para uma conversa fraterna, para falarmos sobre família, evangelho, filhos, pais, obediência, direitos e deveres. Porque falar de evangelho é muito importante para todos nós, principalmente para os pais que carregam sobre os ombros uma das tarefas mais difíceis, que é a formação moral, a formação do caráter dos seus filhos. E o nosso foco hoje, na nossa conversa, são os filhos. Por que os filhos? Porque eles são o maior patrimônio que o Pai nos confiou aos nossos cuidados. Mas depende de nós o futuro de cada um, na parte que nos cabe. E como somos aprendizes da vida, somos aprendizes do Evangelho, nós só temos como modelo de educação moral para os nossos filhos o Evangelho de Jesus. Porque Jesus foi e será sempre o nosso modelo de comportamento, de virtudes e de obediência ao Pai. Não temos outro modelo. Ouve-se dizer que não há receita para a formação educacional dos filhos, mas se não há receita, temos o modelo. E a receita está contida nos ensinamentos de Jesus. E para iniciarmos a conversa sobre filhos, eu encontrei no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo falando aos hebreus, se dirigindo aos filhos. Então, Paulo diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque é justo. Na visão de Paulo, obediência aos pais é uma questão de justiça. Por quê? Porque se os pais dão o melhor de si, tanto do ponto de vista material como moral, para os filhos, a fim de lhes preparar o caminho para o futuro, os filhos têm por dever a obediência, a aceitação dessas orientações, para que eles possam se vigiar a si mesmos, não se constituindo num problema na família, no grupo a que pertence e na sociedade no futuro. Se fala muito em direitos dos filhos, direitos da criança, direitos do adolescente, mas nunca se menciona deveres. E não existe direitos sem deveres. Esses dois elementos devem seguir juntos na nossa vida. E para nos esclarecer acerca dessa questão, pais e filhos, no campo da obediência, Emmanuel, no capítulo 136 da sua obra Vinha de Luz, na psicografia de Chico Xavier, ele nos esclarece acerca, falando o seguinte, que o direito é campo de elevação aberto para todos os espíritos, e o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação.
Então, nós vemos que, segundo a conceituação de Emmanuel, tudo na criação divina trabalha. Porque toda atividade, operacional ou não, é trabalho. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos, que nesse momento não me recordo a questão. Mas é a resposta que os Espíritos dão a Kardec, que toda atividade é trabalho, não importa se é intelectual ou se é operacional. E Emmanuel continua. Se os pais têm é cercado de obrigações para com os filhos, por sua vez, têm deveres para com os pais. E um deles é esse de administrarem a própria conduta. Mas nós vemos que o jovem, quando atinge uma certa idade, eles acham que podem tudo, não é assim? Tudo lhes deve ser permitido. A gente até compreende esse desejo de liberdade no jovem, mas tudo que aos nossos olhos é bom, não é. Então é preciso cuidado, é preciso que o jovem aceite as orientações dos pais para não incorrerem em faltas que vai acabar por acarretar males, não só para eles, mas como a família. Mas as jovens, e nós sabemos, que são tão rebeldes, que quando atingem uma certa idade, a revelia dos pais, eles chegam a se afastar de casa na busca de aventuras, de emoções que eles desconhecem e acabam por resvalarem para o caminho das drogas, do sexo sem responsabilidade, da vadiagem, da delinquência e tantos outros males que acabam por causar-lhes sofrimento e eles acabam retornando para o lar cansados, vencidos pelo sofrimento e que atingiu um ponto que eles amadureceram um pouco e voltam ao reduto familiar. Isso quando voltam. Se os pais têm obrigações para com os filhos, é dever divino dos filhos obedecerem aos pais, a quem Deus os confiou. Então, obediência é um dever. E quando os filhos não acatam as orientações dos pais, geralmente eles acabam se constituindo num problema na família. Como disse Paulo de Tarso, que o filho deve obedecer aos pais para serem justos. Essa obediência deve estar sustentada no Espírito do Cristo, porque do contrário não se consegue educar. Certo é que existem pais que negligenciam esse lado espiritual dos filhos. Talvez pela ausência do conhecimento, pela ignorância em relação ao Evangelho de Jesus, que deve ser o nosso roteiro, né? Esses pais esquecidos desse lado espiritual não transmitem aos filhos verdadeiros valores, que são os valores espirituais. Mas isso não justifica, não significa que os filhos tenham que seguir os passos dos pais, que na maioria das vezes se perdem no caminho, esquecem as responsabilidades e se desarboram, seguem o caminho dos vícios, da promiscuidade e tantos outros males que acabam por
se envolver. Mas, ainda assim, os filhos têm o dever de cuidar desses pais, não deixá-los entregue à sorte se eventualmente eles ficarem numa existência de penúria, sozinhos, sem ninguém que os acolha. É dever dos filhos, porque sempre existem recursos para isso. E nós temos que pensar dessa forma, que o filho descuidado de hoje, ocioso e perverso, será o pai de amanhã, e o marido inferior, infeliz, que não tem o prazer de usufruir da alegria familiar, da vida doméstica. Porque a nossa vida é feita de acontecimentos. Toda a ação nossa tem um efeito sobre nós. Se a ação é boa, o efeito é bom. Se as nossas ações são de baixo teor, com certeza os efeitos serão idênticos. Então, é importante que os pais cobrem dos filhos, é claro que com amor, com dedicação, com afeto, essa obediência, explicando direitinho o que é ser obediente. Não é aquela obediência cega que eu mando e você obedece. Não, é a obediência com esclarecimento do porquê. Porque Jesus foi a maior prova de obediência ao Pai. Ele foi tão obediente que desceu das esferas espirituais mais elevadas para um planeta como o nosso, nasceu numa condição de pobreza e foi obediente ao Pai até a morte na cruz. Então, meus amigos, se quisermos oferecer aos nossos filhos um futuro risonho, de paz, não é essa paz da acomodação, mas a paz de espírito, a consciência tranquila do cumprimento dos deveres, porque só tem a consciência tranquila quem cumpre com o seu dever. Então, o futuro dos nossos filhos, na parte que nos compete, depende de nós. E para isso, nós temos que educar os nossos filhos à luz do Evangelho de Jesus, não nos esquecendo jamais da lei estabelecida pelo Criador para todos nós, que a caridade deve ser uma constante na nossa vida. E a lei de Deus é caridade e amor para com o próximo. Então vamos estudar mais o Evangelho, vamos consultar as obras espíritas, que com certeza teremos ali o modelo de formação do caráter de nossos filhos. Muito obrigada pela atenção, que vocês tenham uma boa semana, e eu também, né? Claro. E até a próxima. Muito obrigada.